Analisando o histórico de ataques contra as instituições, não me resta dúvida que esse foi o ataque mais brutal. A gente está falando da invasão do Congresso Nacional, da Presidência da República e da Suprema Corte Brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou as principais autoridades da República para um evento no Congresso Nacional que marcou o primeiro aniversário dos ataques às sedes dos três poderes da República em 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, insatisfeitos com o resultado da eleição, invadiram e depedraram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. Batizado de Democracia Inabalada, o ato foi marcado por fala dos principais nomes do poder civil, como o próprio Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, governadores do estado e também ministros do STF, como Luiz Roberto Barroso, que preside a corte, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Mas um ano depois, há de fato o que comemorar? Eu sou Francisco Assis e as ações após um ano da tentativa de golpe no país é o tema do nosso Linha Política de hoje. E para a gente debater esses fatos, este último ano, os 12 meses depois do 8 de janeiro e tudo que lá tivemos, todo o país acompanhou, mais uma vez a gente está aqui com o professor Márcio Meirelles. Professor, primeiro, que bom ter o senhor mais uma vez aqui para um segundo Linha Política, O primeiro, a gente conseguiu um conteúdo muito legal, foi muito bom poder debater e fazer uma retrospectiva e expectativa da política brasileira. E dessa vez a gente está aqui para essa questão do 8 de janeiro, os atos que nós assistimos em Brasília. Algumas questões ainda pairam sobre tudo o que aconteceu há um ano e sobre os fatos de lá para cá, Porque um ano depois desses atos, entre essas questões, a gente tem de fato aí, se vamos ver punições, por exemplo, no cenário político, no próprio cenário militar, quanto a apoiadores, a financiadores. E saber do senhor, de lá para cá, o Brasil, ele errou e acertou no quê quanto aos atos e os responsáveis por esses atos golpistas? Bom, eu acho que o Brasil acertou tomando as medidas constitucionais e as medidas que as instituições brasileiras permitem. Está havendo um processo de indiciamento, alguns já estão sendo julgados, outros já foram até condenados, penas altíssimas. Eu acho que nesse aspecto a justiça, com a sua serenidade costumeira, está colocando as coisas em ordem. O que me espanta é o fato dos militares, até o momento, não ter nenhuma manifestação a respeito desses militares golpistas, que, na verdade, utilizaram os quartéis, incitaram a população e que não houve nenhuma mudança. Eu acho que a gente vai cometer o segundo erro que a gente cometeu com a Revolução de 64. A gente caçou a serpente, mas não destruiu os ovos nem o ninho. Ou seja, se houve esse movimento no Brasil agora, de golpe, é porque nós não resolvemos a questão do golpe de 64. Então eu acho que nesse aspecto ainda eu tenho muita dúvida se a sociedade vai entender esse processo, de que forma vai entender. A população, pelos dados da última pesquisa de opinião, deu um índice muito alto, de 90% da população, contrária a tudo aquilo que nós assistimos. Então, eu acho, Francisco, que ainda há uma névoa, uma penumbra
em todo esse aspecto do dia 8 de janeiro. Você veja que no Poder Legislativo há uma certa apoio a esse movimento, por incrível que pareça. Pois é, né? O Legislativo favorável a um golpe de Estado, onde no golpe de Estado o que se fecha é o Legislativo. Professor, o senhor citou as ações do Exército, né? De lá para cá, como o senhor disse mesmo, muito pouco com relação aquilo que o poder militar tomou como atitude, né? Tivemos, olha, pouquíssimos registros aí de condenação por parte de militares, mesmo assim militares de baixa patente, e condenações irrisórias, né? E ontem a gente teve uma informação, de lá para cá, muito conteúdo da imprensa, documentários, reportagens especiais saíram sobre esse fato. E nós tivemos um dos documentários divulgados ontem, por exemplo, pelo Grupo Globo, e esse documentário ele trazia um fato, por exemplo, uma passagem, né? O general Arruda, que era até então o responsável pelo exército, ele destacando, ele abordando o Capelli. O Capelli estava como interventor, nomeado pelo Lula. E as aspas, de acordo com o Capelli e com aquilo que foi passado, inclusive, pelo próprio Flávio Dino, era de que o general Júlio Arruda, ele destacou, assim, ele abordou o Capelli dizendo, né, no momento ali do dia 8, na sequência, né, quando foi abordado ainda dentro daquele domingo, eu vou abrir aspas para ele aqui, ele disse ao Capelli: o senhor vai entrar aqui com homens armados, sem a minha autorização? E aí ele se virou ainda para o coronel Fábio Augusto, ele que era comandante da PM e estava acompanhando o Capelli naquele momento, e ele disse: eu tenho um pouquinho mais de homens armados que o senhor, não é, coronel? E aí essas seriam as palavras do Arruda. Professor, se a gente tomar como base, como o senhor disse aí, tudo o que aconteceu, e ainda estou falando um cenário militar, mas a gente tem também a questão do cenário político, porque muito se diz que as investigações colocariam nomes, incluindo o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser abordado, ser questionado sobre. O senhor acredita que isso ainda vai acontecer? Bom, o processo existe, né? Os processos existem e com certeza eles vão tomar prosseguimento. É lógico que isso aí demora tempo para ouvir as testemunhas, provas documentais, mas eu acredito que sim. Eu acho que a gente vai chegar aos idealizadores desse golpe. Não tenha dúvida. A Justiça está preparada para isso e a Polícia Federal também. Então, eu acho que vai chegar sim. Agora, com relação aos militares, aí é uma questão de intracorpos, não é? Quer dizer, eles que têm que fazer as suas ações militares, né? O procedimento militar, para, na verdade, afastar os militares que deram o golpe. Ou seja, eu ainda tenho muita dúvida sobre tudo isso, mas é um processo longo que eu acho que está dentro da dinâmica brasileira. Porque se fosse muito rápido, a gente ia esquecer. Eu acho que a tática que eles estão usando é de perpetuar o fato e a discussão sobre o fato. Eu acho que deve ser isso. Centenas de pessoas que participaram dos atos de vandalismo e financiadores continuam sendo identificados e presos. Na abertura do ano legislativo, cerca de um mês após as invasões, a mensagem dos presidentes da República, do STF e das duas casas do Congresso Nacional foi clara. Juntos, os três poderes da República jamais permitirão que qualquer aventura autoritária vingue em nosso país. Professor, sobre o evento que o presidente Lula nomeou no último dia 8 agora, né, nessa segunda-feira, a gente está gravando um dia depois, ele não teve nem perto o apoio que o presidente teve ali pós dia 8 de janeiro de 2023, né, que teve inclusive até com grandes nomes da oposição, formando ali o que se chamou na época de uma ação contra
ou melhor dizendo, uma ação em proteção da democracia. Dessa vez, alguns nomes ficaram de fora, né? A gente até lista, por exemplo, alguns governadores, foram governadores aliados aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, não compareceram, né? Entre eles o próprio Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, o Jorginho Melo de Santa Catarina, o Ratinho Júnior do Paraná. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele até mesmo estava em Brasília, mas ele desistiu de comparecer e gravou um vídeo destacando que, no entender dele, aquilo que aconteceria, inclusive por alguns críticos foi confirmado nas falas, aquele evento estaria se transformando numa ação, numa propaganda política para o grupo do presidente da República, para o grupo de Lula. Acompanhando algumas falas, e principalmente a do presidente, o senhor acha que o evento agora, do dia 8 de janeiro de 2024, acabou pesando mais para um lado da política eleitoral, da política partidária, ao contrário de outras falas, como, por exemplo, dos nomes mais ligados à justiça, que se pautaram numa questão mais institucional? Bom, Francisco, nesses momentos é natural que o aproveitamento político da questão vai ser sempre colocada na situação. O que eu acho é que a sociedade não tem condições de separar isso. É lógico, nós estamos numa eleição municipal, no ano de eleição municipal, os governadores querem manter o seu apoio às suas bases, né? Eles se omitem. Como na política o fato de omissão é um fato corriqueiro, né? Eles dão as mais diversas justificativas para não comparecer ao ato, para não se expor ao ato. Mas eu acho que, de uma certa forma, parte da sociedade ficou constrangida, porque, na verdade, houve uma baderna, né? Um golpe militar que poderia colocar em risco não só as pessoas, mas o país como um todo. Então, os políticos naturalmente vão aproveitar essa situação, é lógico que vão aproveitar, mas eu acho que, no cômputo geral, não ficou tão marcante a presença. Qual a influência do Lula? De vítima? Não. A vítima, nesse caso, foi o Brasil. Não foi o Lula a vítima. A vítima está sendo o Brasil, um país que não cresce há 50 anos, um país em que falta consenso entre os políticos, falta a questão que nos aflige hoje, não é econômica, porque econômica nós sabemos como resolver. O nosso problema hoje é político. Então eu acho que falta um pouco de maturidade aos políticos que estão preocupados com questões mais miúdas, estão preocupados mais com o palanque do que com o bem-estar da sociedade. Ainda nessa linha, né? Eles vão pagar por isso. Pois Eles vão pagar por isso. Com cerca de 20 policiais no início e um reforço de quase 60 agentes que chegaram em seguida, a Polícia Legislativa do Senado conseguiu impedir que o estrago fosse maior. Fechem os escudos, baixem as viseiras! Professor, isso enquanto os políticos parecem não impactados por tudo que a gente viveu, por esse risco, né? Foi um risco muito forte o que tivemos há um ano, e olha, o lado que precisamos comemorar é que conseguimos impedir que algo de pior acontecesse com relação à democracia brasileira. Mas de lá para cá, como o senhor citou, a população, né, o brasileiro, a forma como ele foi impactado, a gente continua ainda vendo no dia a dia o extremismo muito forte, né, nas ações, nas reações. Como que o extremismo continuou se alimentando depois do 8 de janeiro? Muita gente acreditou que a forma como tudo aconteceu, até mesmo antes do 8 de janeiro, e a forma como eles foram impedidos, as prisões acontecendo, que isso poderia ter um impacto, ou pelo menos para amenizar a forma como o extremismo se coloca. Mas de lá para cá parece que não, né, professor? Como é que o senhor vê o extremismo se alimentando daquele 8 de janeiro, os prós e os contras?
como que eles enxergam quem participou, quem não participou, quem acompanhou pela TV, e principalmente os apoiadores daqueles atos, como que eles se alimentam daquilo que a gente viu, que o país inteiro assistiu em Brasília? Bom, Francisco, o extremismo faz parte da democracia. O que não faz parte da democracia é o extremismo levado às últimas consequências, inclusive de colocar o sistema em perigo, em colocar a democracia em perigo. O extremismo sempre houve na história política do mundo, né? Ou seja, as correntes, não precisamos falar de direita nem de esquerda, mas as posições de governo, as oposições, sempre há um grupo de extremismo. O que não pode haver no Brasil o que me preocupa no Brasil é que de cada 100 eleitores, veja bem essa estatística, de cada 100 eleitores, apenas 20% tem grau de instrução universitária. 80% não tem curso profissionalizante. Ou seja, tem o ensino fundamental e tem o ensino médio, incompleto, inclusive. Dos 19 aos 24 anos, nós temos uma geração de brasileiros que não trabalham e não estudam. Então, aí é um campo fértil do extremismo, porque essas pessoas são facilmente captadas por esse extremismo. Veja, e isso é generalizado, não é só nas camadas que não são instruídas, é na sociedade como um todo, porque esse retrato que eu trago é um retrato da sociedade brasileira como um todo. E isso está na política, isso está na universidade, isso está em tudo quanto é lugar da sociedade. Então, veja, como é que o extremismo se alimenta? Se alimenta das fakes. Veja o fato agora recente lá do vereador de São Paulo. Ou seja, o que ele está fazendo? Criou um projeto, né, uma petição de uma abertura de uma CPI para verificar as ONGs que auxiliam o padre Lancelotti, mas o objetivo dele era o padre Lancelotti. Todos, absolutamente todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Então, veja, o extremismo no Brasil é perigoso porque ele tem um campo fértil de pessoas que não têm base política, não têm formação política, confundem patriotismo sem antes alcançar o nível de cidadania. Porque aqueles indivíduos que invadiram 1.400 pessoas que estão sendo indiciadas e vão ser condenadas, não são cidadãos brasileiros, porque eles não têm o conceito de cidadania. Porque cidadania envolve fraternidade, solidariedade, urbanidade, e o que nós vimos em Brasília, um ato negativo de tudo isso que nós gostaríamos que tivesse. Então, o que é perigoso, o que é complexo no Brasil é que a democracia não se faz com ódio e não se faz com extremismo. Então, esse é o grande perigo que nós ainda corremos. E eles vão utilizar de todos os recursos possíveis. Se bem que a sociedade, o judiciário está se preparando para isso, mas há confusões. Por exemplo, nós não sabemos o que é livre expressão. A sociedade brasileira não tem o conceito de que é livre expressão. Ela acha que livre expressão é ofender as pessoas. Então, veja, o grau de maturidade política que nós vivemos hoje é um campo fértil para o extremismo e para golpes da democracia. Inclusive com a desinformação, né, que é o maior alimento desses grupos extremistas. A falta de cultura é a fonte de alimentação da base, né, a base de
de alimentação da falsa informação. Muito bem. Aliás, sobre o caso Júlio Lancelotti, a gente convida você a acompanhar também o Atos e Fatos, o último gravado pelo professor Márcio Meirelles, também um vídeo muito bom falando sobre este caso e tudo aquilo que o cerca. Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação no nosso Linha Política. A gente vai continuar com esse trabalho de acompanhar, né, tudo que nós temos na política nacional, sempre trazendo aquela visão especial do professor Márcio, da gente aqui do Jornal Atos, sobre aquilo que é informação, os personagens, a política do dia a dia, principalmente num ano, mais uma vez, em um ano que a gente vai estar de frente com as urnas. Professor, muito obrigado. Um abraço a todos, eu que agradeço. Até a próxima semana. Muito bem, neste episódio nós citamos o documentário 8 do 1, Democracia Resiste, de Júlia Dualib e Rafael Norton. Você ouviu também áudios da TV Senado e da TV Justiça. E esse foi o Linha Política, que teve a apresentação e produção de Francisco Assis, participação, comentários do professor Márcio Meirelles, como operador de áudio Edson César, edição de Jéssica Alves e pós-produção de Iesus Henrique. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem, muito mais da política nacional no seu Linha Política. Até mais.